Hoje a gente vai falar sobre um aspecto de pronúncia muito relevante para a comunicação, que é a entonação. Eu acho que eu não tenho nenhum vídeo ainda aqui no English in Brazil falando especificamente sobre entonação. Eu tenho um vídeo falando sobre ritmo de fala, o ritmo da língua inglesa, eu vou deixar aqui no card. Mas hoje a gente vai falar mais sobre entonação, um pouco sobre ritmo e acento de palavra também, porque tá tudo meio conectado, tá? Então, quando que a entonação realmente faz diferença? Por que ter esse ponto de atenção na entonação? Porque é através da entonação que a gente expressa as nossas intenções, a nossa atitude, as nossas emoções. Então, vamos dar um exemplo do português. Uma frase como essa aqui. Se eu ler essa frase assim, abre a porta. Essa entonação não é nem um pouco amigável, né? Parece que eu tô mandando alguém, eu tô brava com alguém. Agora, essa mesma frase lida assim, abre a porta, já se tornou um pedido polido, algo que eu tô pedindo com carinho, com gentileza para alguém fazer para mim. Então, tá vendo? Aqui eu só mexi em entonação, não mexi em mais nada nessa frase. Agora um exemplo com o inglês falando com essa ideia de acento de palavra, word stress, porque como eu disse, tá tudo que meio conectado, tá? Vamos olhar essa frase aqui. O significado dessa frase, a minha intenção, o que eu tô querendo passar com essa frase, vai variar de acordo com a palavra que eu enfatizo nessa frase. Então, por exemplo, eu posso falar George bought a new house. Ou George bought a new house. Ou George bought a new house. Ou George bought a new house. Tá vendo? São nuances sutis, mas que fazem toda a diferença. Quando eu enfatizo o George, eu quero dizer que foi o George que comprou uma casa nova e não o John. Quando eu digo George bought a new house, eu tô dizendo, ele comprou uma casa nova, ele não ganhou, por exemplo. Quando eu digo George bought a new house, eu quero dizer que ele comprou uma casa nova e não uma casa velha. E quando eu digo George bought a new house, enfatizando house, eu quero dizer que o George comprou uma casa nova e não um apartamento novo ou um carro novo, entendeu? Então aqui a gente está falando de acento de palavra na frase que faz toda a diferença na hora da sua comunicação. Então isso é algo que a gente acaba fazendo de forma meio intuitiva, né? Mas eu só tô mostrando para vocês que, olha, it does matter, faz diferença, é importante sim a entonação na nossa comunicação. Mas antes disso eu quero compartilhar uma novidade muito legal com vocês, que é a Cambly Free English Week. Uau, você provavelmente já conhece o Cambly se acompanha aqui o meu canal. Esse é um vídeo patrocinado pelo Cambly, que é uma plataforma na qual você faz aulas de conversação com professores e tutores nativos de diferentes países do mundo. Eu amo essa plataforma e do dia 5 a 9 de abril vai acontecer a primeira edição da Cambly Free English Week, que é uma semana inteira de aulas gratuitas com os professores do Cambly. Todo dia você vai ter acesso a uma aula exclusiva diferente com um professor do Cambly, que vai te dar um passo a passo de como você pode conquistar a fluência no ano de 2021. Para participar do evento é só criar uma conta gratuitamente no Cambly usando o meu código aqui e ainda ganhar uma aula grátis de conversação. Então assim que você criar uma conta, você vai receber todas as informações sobre como vai ser a sua participação na Cambly Free English Week, e aí você pode aproveitar todas essas aulas incríveis que o Cambly preparou para você durante essa semana sem pagar nada. Então usa o meu código e aproveita. E inclusive no final aqui do vídeo a gente vai ter um quiz para ver se você internalizou aqui os assuntos que eu estou explicando com o professor do Cambly. Então fica aqui até o final porque a gente vai ainda testar o seu conhecimento em inglês. Então voltando a falar sobre entonação, a gente tem dois padrões principais de entonação na língua inglesa, que são rising and falling intonation. O que é rising intonation? É a entonação que vai subindo no final de uma frase, por exemplo. Então, numa frase como Did you like the movie? Tá vendo que eu termino lá alto? Did you like the movie? Tá? Tô exagerando aqui um pouquinho, mas eu só tô te mostrando que essa é uma rising intonation, porque tá subindo a entonação no final. Agora, uma falling intonation poderia ser numa frase como What's your name? What's your name? Tá vendo como cai? What's your name? Tá? Uma pergunta super comum aí que todo mundo sabe fazer em inglês. What's your name? A gente normalmente não vai perguntar What's your name? Tá? É What's your name? Termina em falling intonation. Então vamos começar com rising intonation. Quando que a gente vai usar rising intonation em perguntas? Olha, normalmente em yes or no questions. Ou seja, perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. Por exemplo, Did you like the movie? Aí a resposta pode ser yes, I did or no, I didn't, entendeu? Então essa é uma yes or no question. Então, outros exemplos de yes or no questions. Are you going with them? Are you going with them? Have you been to Canada? Have you been to Canada? Canada? Is your mom at home?
Is your mom at home? Tá vendo? Todas essas yes or no questions eu terminei com a rising intonation. Vamos falar de falling intonation agora. Quando que a gente vai usar essa entonação que cai no final da pergunta? In WH questions, ou seja, são perguntas que começam com what, when, how, essas com WH, né? O how ele entra nesse hall de WH questions, mesmo não começando com WH, tá? Então, por exemplo, what's your name? What's your name? Where are you going? Where are you going? What's your mom doing? What's your mom doing? Todas vão caindo aqui no final. Isso em perguntas. Agora, a falling intonation, ela também vai ser muito comum em frases afirmativas. Por exemplo, I like apples. Tá vendo? Eu gosto de maçã. I like apples. Em frases afirmativas, normalmente vai ser falling intonation. Em perguntas, nas yes or no questions, vai ser rising. E nas WH questions vai ser falling. A gente vai ter alguns padrões mistos em algumas frases que vai ter rising e falling intonation na mesma frase. Então, por exemplo, quando a gente está listando alguma coisa, olha só, eu tenho os exemplos aqui, por isso que eu tô colando. I like vanilla, strawberry and chocolate ice cream. Tá vendo que eu vou subindo? I like vanilla, strawberry and chocolate ice cream. Aí eu desço. She woke up, brushed her teeth and went out. Tá vendo? Então eu vou subindo porque eu tô listando e aí no final, and went out. Então, esse é um padrão de rising and falling intonation quando a gente está listando alguma coisa. E tem um contexto em que a entonação importa muito, muito, muito mesmo, que é nas tag questions. Sabe aquelas perguntas, o né, que a gente faz em inglês? Isn't it? Isn't she? Sabe? Essas tag questions, se você não sabe o que são tag questions, também tem que colocar aqui no card, tem um vídeo sobre isso. Aqui a entonação vai mudar completamente de acordo com o que você quer fazer com essa tag question. Por exemplo, se eu falo assim, it's raining, isn't it? Aqui foi rising or falling intonation? Pensa aí, ó. It's raining, isn't it? Foi falling, né? Terminei pra baixo. It's raining, isn't it? Então, nesse contexto aqui, eu não tô querendo confirmar se tá chovendo. Eu só tô comentando, it's raining, isn't it? Tipo, ai, que saco, né? It's raining, isn't it? Agora, se eu fizesse essa frase assim, it's raining, isn't it? Terminei lá em cima, rising. It's raining, isn't it? Então, nesse caso, eu tô realmente querendo uma confirmação. Tá chovendo, né? Né? Então, não é mais um comentário. Eu quero realmente confirmar. Sei lá, eu tô dentro de um prédio, eu vou sair na rua e eu pergunto pro meu colega, it's raining, isn't it? Então, tipo, eu quero saber se eu levo uma sombrinha ou não, um guarda-chuva ou não, an umbrella. Então, resumindo, em tag questions como essas, o né, em inglês, se você terminar com uma rising intonation, você quer realmente checar, você quer realmente uma resposta. Se você termina com uma falling intonation, você só quer fazer um comentário, você não espera uma resposta. Agora você vai escutar um professor falando a mesma frase com duas entonações, a entonação 1 e a entonação 2. Eu quero que você me diga em qual dessas duas versões dessa mesma frase o professor está só fazendo um comentário. Ele não quer saber nenhuma informação, ele quer só um comentário. Escuta aí e me responde. It's a beautiful day, isn't it? 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 Acertou aqui quem respondeu number 1, né? Porque ele fez a fallen intonation, né? It's a beautiful day, isn't it? Então foi só um comentário. Vamos para a próxima? Agora eu quero que você me diga em qual dessas duas perguntas o professor está realmente querendo saber uma resposta. Não é só um comentário, ele quer uma resposta. É a 1 ou é a 2? We met her in New York, didn't we? 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 E aqui acertou quem respondeu number 2, porque ele terminou com rising intonation. Ele falou, we met her in New York, didn't we? Então ele quer realmente uma confirmação. Agora eu quero que você identifique em qual das duas versões dessa frase aqui o professor está querendo enfatizar que o João foi para Nova York e não para Londres. John went to New York. 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 E aqui acertou quem respondeu number 1, porque ele falou John went to New York. Então, ele enfatizou New York. Então he went to New York, not London. Né? Então, he went to New York. Na segunda, ele enfatizou o John. Então, ele falou John went to New York. Então, essa frase aqui seria usada para se alguém tivesse dito assim, o George went to New York. Ele, no, it wasn't George.
John went to New York. Então tá vendo como faz diferença? Então eu espero que tenha gostado desse conteúdo um pouco diferente. A minha gravação hoje eu sei que não tá das melhores, porque a minha câmera deu pau aqui no cartão de memória, eu tive que gravar no celular. Espero que não tenha comprometido aqui a qualidade do vídeo. E se você quiser mais conteúdos de pronúncia, deixa aqui nos comentários. Confira minha playlist de pronúncia, eu tenho muitos vídeos de pronúncia também. E não deixa de aproveitar essa primeira edição da Cambly Free English Week, porque tem muito conteúdo super legal pra você aproveitar. Um beijo, see you in the next video.